CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Só está lá fora, Tiago. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados, e os nossos irmãos internautas. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma reunião dessa quarta-feira, das 19 horas, sempre com muita alegria, muita felicidade podermos estar nessa casa de amor, no Centro Espírita Altivo Panfiro, para podermos nos harmonizar, recebermos fluidos, recebermos as energias que tanto precisamos para o nosso progresso espiritual. Apesar da forte chuva que vem caindo, não nos tira e não nos desperta a vontade ou a falta de desejo de aqui comparecer, ainda que com muita chuva. Mas lembrando que amanhã começa o verão, a partir das 18 horas inicia então o verão, e aquele friozinho que pode estar fazendo hoje, amanhã já será aquecido. Eu quero iniciar agradecendo a absolutamente todos que durante o ano de 2022 participaram desta casa, comparecendo para as reuniões, participando das obras sociais, participando de cada trabalho. Fica aqui, tenho absoluta certeza que posso falar em nome da direção da casa, o sincero agradecimento a todos os trabalhadores, sem exceção. Não precisamos mencionar a função de cada um, porque aqui não existe diferença de função. Todos são iguais. Todos, para cada trabalho que se faça, tem a mesma importância de qualquer um outro. Então, fica os sinceros agradecimentos, porque sem o público presente e sem os trabalhadores, com certeza não conseguiríamos realizar o trabalho como tem sido muito bem feito, ainda que possa apresentar qualquer tipo de dificuldade. Então, os nossos sinceros agradecimentos aos colaboradores, inclusive, que sempre participaram, fornecendo alimentos para os assistidos, seja através dos alimentos, através de roupas, através de material de limpeza, enfim, recebam todos os nossos sinceros agradecimentos. Bem, o tema da nossa reunião hoje está voltado para a parábola do rico e do Lázaro. A abertura será feita através do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, itens 5 e 6. Quem vai fazer a explanação é a nossa querida irmã Dália. Na hora da sustentação do passe, a minha já eterna companheira de mesa, Sandra Ferreira, e nós vamos então fazer, sempre fazendo aquele pedido, que continuem, por favor, nas doações. Eu sei que chegamos no final de um ano e o início de um ano em que geralmente as pessoas acabam deixando ou passando desapercebido nas doações. E isso cai muito para os assistidos. Então, pedimos essa gentileza que as pessoas possam continuar contribuindo. Nós já fizemos a nossa pausa em relação aos estudos, mas quero lembrar que
no dia 10 de janeiro, às 19 horas, nós estaremos retornando o curso do Livro dos Espíritos. E as inscrições poderão ser feitas com o nosso querido Tiago, que trata do som maravilhosamente bem. Tá, a ele também agradecemos. Então, vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5. O Cristo Consolador. A vinda do Espírito de verdade. Como em tempos passados, entre os extraviados filhos de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como a minha palavra em tempos passados, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grandioso que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Revelei a doutrina divina, como um ceifeiro, juntei em feixes o bem espalhado na humanidade. E disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Assim, já iniciando a nossa harmonização, queremos agradecer ao nosso querido Deus, o nosso Deus único, nosso Pai, e agradecer a Jesus Cristo, o nosso Mestre, pela oportunidade de aqui estarmos mais uma vez para estudarmos sobre a doutrina espírita, para aprendermos um pouco mais o verdadeiro sentido da vida. Mas não conseguiríamos também se não tivéssemos a presença dos guias espirituais que sustentam esta casa em amor, em carinho, em energias, em fluidos. Agradecemos ao Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Herman, Dr. Bezerra de Menezes, enfim, a todos os guias espirituais que fazem a sustentação desta casa. Assim, já nos sentindo harmonizados e agradecidos, pedimos a Jesus a permissão para darmos por iniciado o nosso estudo da noite de hoje. São 19 horas, eu passo a palavra, então, para a nossa querida Dália. Que Deus te abençoe, Dália. Boa noite a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e que sejam sempre as nossas primeiras palavras de agradecimento ao Mestre Jesus pela oportunidade que temos, que tivemos, de nesta presente reencarnação conhecermos a doutrina espírita. Então, seja sempre nossa gratidão. Como o nosso Carlos falou, não é? Natal. Que bom se fosse Natal todo dia, diz uma música. Então, a gente agradece ao Mestre e vai pedir a Ele que nos acuda no estudo, que nos intua no estudo. E eu vou começar o estudo hoje muito diferenciado, mas muito mesmo. Eu vou ler 2 cartinhas, porque a parábola é a parábola do rico e Lázaro. Eu vou ler 2 cartinhas de 2 pessoas que frequentam a nossa casa na obra social,
duas mães, duas assistidas material e espiritual, porque a diferença delas para nós só é a parte material, porque nós também somos assistidos espirituais. E a gente pediu na obra social, na penúltimo estudo, que elas fizessem uma cartinha falando com Jesus na representação, né? Porque no Natal a imagem daquele Noel é até agradável. A gente acha que a gente esquece do Cristo e só pensa no Noel. Não. O Noel representa para as crianças também um símbolo da evocação do Natal. E a assistida, eu pedi que elas escrevessem uma carta e trouxessem no último dia, que seria a nossa confraternização. Então, 2 cartinhas eu vou ler para vocês, porque é Natal, porque a parábola é de Lázaro e o rico. Diz-nos uma querida: querido Papai Noel, Jesus, quero te pedir que Deus me dê saúde e me cure, porque eu estou adoecida. Me ajude a cuidar dos meus netos, bisnetos e filhos. Assinado Nair Cândida da Silva, para o Papai Noel Jesus. O rico e Lázaro. A outra, ela diz assim para nós: Feliz Natal, querido Papai Noel Jesus. Esse ano eu queria pedir sabedoria, paciência, mas muito amor para todos do mundo. E também queria muito pedir um fogão. O meu está muito velho, mas aos poucos eu consigo arrumar minha casa. Deus vai me ajudar a colocar minhas coisas no lugar do jeitinho que sonhei. Eliane. Isso é Natal. Isso é Natal. Tem uma mensagem de José Maria Escrivá, que é um sacerdote, e ele fala assim: o Natal está rodeado de uma simplicidade admirável. Essas duas queridas, que tocaram profundamente o meu coração quando eu li o relato delas. Então, o Natal é isso, é a simplicidade. Conta-nos a parábola do rico e de Lázaro, que haviam 2 homens, não é? Um se vestia de púrpura e linho. O outro era um pobre chamado Lázaro. Jazia à sua porta, coberto de úlceras. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico. Olha a cartinha. Ela pediu pouco. Elas pediram pouco. Pediram saúde, pediram para os netos, para os bisnetos e para toda a humanidade. Se saciar do que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Que seio é esse de Abraão? O que é o seio de Abraão? Abraão era o pai dos hebreus. Abraão representa a voz da justiça.
representa a voz da justiça. Então, os dois foram levados, né, lá no momento da morte, e o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Tu imagina uma pessoa tendo o privilégio de se juntar a Abraão, que representa a justiça, que representa a divindade. Não são todos que são convidados. Ou seja, o convite vai até aqueles que cumpriram a lei de Deus. Por isso eles foram convidados. O rico é a personificação daqueles que são escravos dos prazeres do mundo. E ele continua e diz assim para nós: acontece que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado na mansão dos mortos. Em meio a tormentos, levantou os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro ao seu lado. Então exclamou: Pai Abraão, tende piedade de mim e manda Lázaro molhar a ponta do seu dedo para refrescar a minha língua. Aí a gente lembra de quem? Que água, de que água o Lázaro tinha bebido? E de que água o rico estava necessitando? E a gente lembra da mulher de Samaria, quando Jesus pede a ela água. E diz-nos assim a passagem evangélica. Vamos lá. Ela diz-nos assim: ela vai nos contar que Jesus, caminhando com os seus discípulos, ele para descansar e junto a um poço. O poço tinha lá determinada pessoa, que é a mulher samaritana, e ele pede a ela que dê a ela a água, que dê a ele água. E ela diz para ele: como tu me pedes água, uma mulher samaritana? Aí ele diz que ele tinha que ter lá um caneco para pegar a água, e ela diz para ele assim, ele diz para ela: o dia que você beber da minha água, nunca mais você terá sede. Que água era aquela? É a mesma que o rico está pedindo a Lázaro. A água do conhecimento, a água da humildade, era o que o rico não conseguiu concretizar nesta vida. E a gente vai levando isso para o Natal de Jesus. E a gente vai levando isso para o nascimento do Mestre Jesus. Contam-nos as Escrituras que Francisco de Assis, que foi João Evangelista, era extremamente apaixonado por Jesus. Claro, né? Ele, como João Batista, ele tinha convivido com Jesus. Jesus o entrega à própria mãe, dizendo: mulher, eis aí teu filho. Então a bagagem do Espírito vem com o próprio Espírito. E ele, como Francisco de Assis, continua sendo apaixonado
apaixonado pelo Cristo. Tanto que um dia, numa pregação na Itália, as pessoas que estavam assistindo à pregação de Francisco de Assis o viram com uma criança ao colo. E a criança emitia uma grandiosa luminosidade. O que Francisco de Assis faz? Como apaixonado por Jesus e um grande estudioso de Lucas, ele faz o primeiro presépio no mundo em tamanho natural. Inspirado pela narrativa de Lucas, na qual Lucas vem falando sobre o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo fosse recenseado. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz, e teve a seu filho primogênito, envolvendo em faixas, e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Deitou-o numa manjedoura. Qual é o significado da manjedoura? Em várias passagens evangélicas, doutrinárias, o Emmanuel é um que sempre fala sobre a manjedoura. O que significa a manjedoura? O Emmanuel nos diz que a manjedoura significa o caminho da humildade. A manjedoura significa o exemplo da verdade. A manjedoura, ao final, significa também a crucificação, que é a vida. Então é caminho, verdade e vida. Humildade, verdade e vida. Então a manjedoura já estava instalada em Lázaro, na parábola que a gente acabou de ler. Porque a manjedoura, ela deve estar sempre instalada no nosso coração. Porque a manjedoura é a simplicidade, é a humildade, é o caminho do exemplo e a vida. E foi isso que Jesus veio trazer para nós. E através dessas escrituras de Lucas, aonde o nosso querido Francisco de Assis se inspirou. E o que significa Natal para nós? O que é o Natal para nós? Quando a gente estava estudando sobre isso, a gente quis encontrar algumas palavras para que a gente pudesse expressar o que é o Natal. E a gente encontrou, com certeza inspirado, né? N, nascimento. A, amor. T, trabalho. A, amizade. L, libertação. Isso é Natal. Isso é o Natal que Lucas vem nos relatar no Evangelho dele.
E ele continua e diz assim para nós: os anjos e os pastores. Havia naquela mesma região onde Jesus nasceu, pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E um anjo do Senhor apareceu-lhe, e a glória do Senhor o cercou. De resplendor, pelo que se encheu de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. E que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Jesus poderia nascer em palácios, aonde ele quisesse. Poderia se vestir de roupas de púrpura. Mas ele escolheu o quê? A manjedoura. Porque a manjedoura é o caminho. A manjedoura é o nosso nascimento, como foi o nascimento do Cristo. A exemplificação desse caminho que nós iremos percorrer será a nossa verdade, né? E no momento da vida, da morte, que é a crucificação do Mestre, é a vida. A vida é sempre a vida. E ele fala para nós: e isto vos será por um sinal: achareis o menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Então, de repente, apareceu junto do anjo grande multidão de milícias celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Essa frase é uma das frases mais ouvidas naquele momento do nascimento do Cristo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. E Emmanuel vem nos dizendo assim: as legiões evangélicas junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O que significa isso para nós? Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. Significava que Jesus era o nascimento da esperança, o nascimento do amor. Uma nova era surgia para toda a humanidade, oprimida e sofredora. E Emmanuel vai relatando para a gente o Pai Supremo legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava ao embaixador celeste investido de poderes para ferir e destruir, porque a lei do Cristo é a lei do amor. A lei do Cristo começa na manjedoura, nos trazendo a lei do nosso Pai, que é a humildade
e o amor. E Emmanuel continua e diz assim: nem castigo ao rico avarento. A gente lembra do rico avarento? Aquele que tinha os celeiros dele cheios, mas aí ele produziu, os campos dele produziram tanto, como ele já tinha um celeiro cheio, ele não sabia onde ele ia botar toda aquela produção que os campos tinham dado. O que ele faz? O rico avarento. Ele manda destruir os celeiros, construir uns celeiros maiores para colocar a crescer mais aquela colheita que ele tinha feito. Aí a gente lembra o que foi dito para ele? Tolo, ainda hoje levarei tua alma. E aí a gente lembra, não é? Do amor ao próximo. O nosso celeiro tantas vezes está cheio e a gente não consegue abrir uma porta para distribuir com o próximo. A gente normalmente faz isso nas épocas de Natal, na época de Natal. Mas aí a gente lembra de novo aquela letra daquela música. Que bom se fosse Natal todo dia. A gente acumula, né? Como o rico lá da parábola, e depois ele vai pedir o quê? Ajuda àquele que menos tinha. Em vez dele dar as migalhas, ele poderia ter distribuído com ele um pouco do pão que tinha excesso à mesa dele. E Emmanuel continua e diz assim: nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores. Quando a gente leu essa parte, nem condenação aos pecadores, porque Jesus veio trazer o quê? A lei do amor. Tudo se resume na lei do amor. E a gente se lembrou imediatamente, quando a gente leu nem condenação aos pecadores, a gente se lembrou lá da passagem que está em João, da mulher adúltera. A mulher foi pega, né, em adultério. Os doutores da lei a levaram lá para a praça e iam aplicar nela o quê? A lei de Moisés. Quando Jesus chegou, ele se abaixou e começou a escrever no chão. E eles, para tentarem Jesus, perguntaram para ele: e o que a gente faz com ela? Aplica a lei de Moisés? Porque diz que a mulher pega em adultério, teria que ser apedrejada. Jesus continua baixo, continua escrevendo no chão, e ele levanta o olhar e diz: aquele que não tiver pecados, atire a primeira pedra. Os mais velhos foram os primeiros a atirar as pedras para o chão, porque eram aqueles que mais pecados, entre aspas, tinham. E depois foi saindo um a um. Aí a gente também se pergunta: e cadê o homem que também cometeu o adultério? Porque na lei de Moisés não dizia somente que era a mulher. E Jesus levanta e pergunta à mulher: mulher, alguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. E ele diz para a mulher: nem eu te condeno. Vá e não peques mais.
porque Jesus, ele orientava carinhosamente, porque ele sabia de todas as dificuldades que nós passamos na vida. Quantos equívocos nós já cometemos e ainda podemos cometer. E o pior juiz que a gente tem é a nossa consciência. Porque quando lá na parábola do rico e de Lázaro, tem um momento que ele vai dizer que existe tipo um muro que ele não pode passar para cá e o outro para cá. Qual era a barreira que ele tinha para não poder ir ao encontro de Lázaro e de Abraão? Era a consciência dele. A consciência dele era o muro que separava um do outro. E a mesma coisa a mulher adúltera. Essa mesma mulher, seguindo a orientação do Mestre Jesus, o que é que ela faz? Ela vai para uma cidade distante e na beira da estrada ela monta um casebre, ela constrói um casebre. E esse casebre, todos aqueles peregrinos que por lá passassem, ou que tivessem sede, fome ou cansados, ela abria a porta e eles entravam. Olha a orientação de Jesus. Olha a manjedoura. A manjedoura é exemplificação. A manjedoura é a verdade também. Eis que entra, determinado dia, um homem doente e ela abre a porta para recebê-lo. Quando ela abre a porta, ela reconhece o esposo dela. E ela nada fala. E ele não a reconheceu. Ela tratou das feridas que ele trazia. Ela deu a ele o que comer, o que beber. Tratou. Quando ele estava bom, que ele olhou determinado momento para ela, ele a reconheceu. E ela nada falou. Olha a manjedoura no coração da mulher adúltera. Olha a exemplificação da mulher adúltera, que é a verdade. Mais à frente, o Emmanuel fala para nós, nem a hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anatema contra o gentil inconsciente. Quem é esse gentil inconsciente que Emmanuel está falando para nós? Quem é ele? Nem anatema, é uma maldição. Aí ele chegou, esse gentil inconsciente, quando se ele se vê frente a Jesus, ele pergunta para ele assim, Jesus, que queres que eu faça? É o nosso querido Paulo de Tarso. Olha a manjedoura que nasceu naquele momento no coração de Paulo de Tarso. Humildemente, ele atendeu o que Jesus falou com ele. E ele foi um dos maiores, se não for o maior, divulgador da doutrina do Cristo. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. Derramava-se o tesouro. Que tesouro é esse que Jesus veio trazer para todos nós? Que tesouro é esse?
Aqui nós temos uma anotação aonde ele vai nos dizer qual é esse tesouro. Ele vai nos falar de quê? Das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. E ele vai trazendo esse tesouro, né, para todos nós, que a gente deve procurar lá no Evangelho ou na Bíblia, sobre as bem-aventuranças. Esse é o tesouro divino que ele traz para todos nós. Mais à frente ele vai falar a justiça do olho por olho e do dente por dente. Encontrará, enfim, o amor, disposto à sublime renúncia até a cruz. Olho por olho. Jesus, quando Pedro levanta a espada para cortar a orelha, o que é que ele fala? Pedro, embainha a tua espada. Porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Então, não mais olho por olho, nem dente por dente, e sim o amor. Os homens e animais assombrados ante a luz nascente, que na estrevaria assinalaram júbilo inexprimível. Vocês já imaginaram, né, o nascimento do Cristo? Como que seria aquela luz, a estrela? A estrela foi o foco que foi ensinando a todos aqueles o caminho aonde se encontrava Jesus. Essa luz está em nós também. Essa estrela está em nós. Porque, volto a falar para vocês, nós somos a manjedoura. Nós temos a manjedoura em nós. Nós só precisamos ter humildade para que ela brote em nossos corações. E o interessante é que no Natal a gente observa que quase toda a sociedade deixa com que a sua manjedoura venha à tona. A gente hoje estava vendo no jornal as várias obras que acontecem no Natal. Lares de idosos, lares de criança, ruas enfeitadas. Tinha uma rua enfeitada em Bento Ribeiro que até soltava flocos de neve. Para quê? Para alegrar as crianças daquela rua. No Natal, a gente está com o coração aberto. A nossa manjedoura reflete essa luz divina. Aí a gente volta a falar, que bom se fosse Natal todo dia. E ele fala mais à frente para nós, daquele inolvidável momento em diante, a terra se renovaria. Ernesto Renan é um escritor francês da Academia de Letras da França, e ele tem um escrito dele que diz assim: Jesus foi tão grande que dividiu a história. Por isso que é antes e depois de Jesus. O algoz seria digno de piedade. A gente tem
piedade por aqueles, olha as bem-aventuranças. Nós temos piedade por aqueles que nos agridem. Não digo a nível físico, mas a nível emocional. Quando uma pessoa nos agride verbalmente, a gente tem piedade daquela pessoa. A gente vê naquele irmão que ainda está ligado ao crime, uma pessoa em condições de doente, porque o dia que ele conhecer o bem, ele nunca mais fará o mal. A gente tem essa noção que o inimigo é um irmão transviado, que o criminoso tem a condição de doente. E ele fala, em Roma, Jesus vinha trazendo isso para nós. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos círculos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. E a gente vai pesquisar sobre esse assunto e a gente encontra a história de Bartolomeu, o cego, aquele que estava à beira da estrada e que Jesus o cura. Ele foi esse, em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. O pai dele tinha sido um soldado do Império Romano. Determinado momento da vida dele, ele se revolta contra as atrocidades cometidas em Roma. E ele é morto. Bartolomeu, o cego, é filho dele. O que é que o Senhor faz? Vaza os olhos dele para que ele não faça o mesmo que o pai dele fez. Então Jesus disse, não mais isso, não mais isso. Então Timeu, que era o pai do cego Bartolomeu, né? Quando se revoltou lá, disse, não quero mais isso. E Jesus vem dizer para nós, em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos círculos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales da imundície. Não sei se vocês conhecem o Amazonas Hércules, ou se vocês já escutaram falar sobre ele. Ele era do Curupaiti. O Amazonas Hércules, ele fundou dentro do Curupaiti, ele era leproso. Ele fundou dentro do Curupaiti um centro, inclusive, espírita, e ele fazia todo um trabalho com as pessoas que estavam doentes a mais do que ele. Então, quando ele fala assim, em Jerusalém os enfermos não mais seriam relegados. Amazonas Hércules é um exemplo disso que o Cristo veio nos dizer. Ele, Amazonas Hércules, a manjedoura dele já estava preparada no coração dele. Estava aberto. O caminhar do Amazonas Hércules foi sempre um exemplo. E após a crucificação, que a gente fala que é o desencarne, ele encontrou o quê? A vida. E Emmanuel continua dizendo para nós assim, Jesus trazia consigo a mensagem da verdade,
da verdadeira fraternidade, e revelando-as, transmitiu vitorioso do berço de palha, olha a manjedoura, a humildade, não é? A manjedoura, não esqueçam, é a humildade. Revelando, transitor vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Então é o quê? A humildade, o exemplificar e a vida. Tanto é vida que ele aparece para Maria de Madalena, mostrando para nós o quê? Que ele nos trouxe era real. Era um consolo que ele trouxe para todos nós. E Emmanuel continua e diz para nós: irmãos, que ouves no Natal os seus ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Jesus veio o quê? Nos trazer a ideia do Pai único. Jesus veio nos dizer através do Pai Nosso, Pai Nosso, que todos nós somos filhos do mesmo Pai. Jesus veio nos ensinar a amar ao próximo como a nós mesmos. Ele diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele veio nos exemplificar o amor, porque a lei do Mestre era a lei do amor. E ele fala, Emmanuel, Natal, boa nova, boa vontade. E aí a gente traz para exemplificar essa passagem, Natal todo dia. Um clima de sonho se espalha no ar. Pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal. É tempo de amor. Todo mundo é igual. Amemo-nos uns aos outros. É tempo de amor. Todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar. Eu abraço meus amigos sempre que eu posso? Ou só no Natal? Os velhos amigos irão se abraçar. Os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar para o céu fazendo pedido para o velho Noel. Lembra da assistida? O pedido que ela fez? Ela só queria um fogão, que o dela não estava bom. Mas ela tinha paciência, porque ela pediu paciência e resignação. E ela dizia, eu sei que um dia eu vou conseguir fazer a casa como eu sonhei. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda a magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Um jeito mais manso de ser e falar. Um jeito mais manso de ser e falar. Aí eu me lembrei outra vez da assistida. Quando ela fala para nós. Quando ela faz, este ano eu queria pedir sabedoria, paciência e mais amor. É o que ela queria pedir. Foi a carta dela para Papai Noel Jesus.
E está aqui, ó, um jeito mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo para a gente se dar. Me diz porque só no Natal é assim. Que bom se ele nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração. Que seja para todos, sem distinção, um gesto, um sorriso, um abraço, o que for. O melhor presente sempre será o amor. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. E a gente pode, não pode? Nós vivemos em busca de um mundo melhor. Mas para que a gente encontre esse mundo melhor, uma das grandes providências que nós, não é a Sandra que está ao meu lado, eu preciso fazer, é trazer a minha manjedoura interna. Ter a humildade, a caminhada que eu preciso fazer. E após tudo isso, como Lázaro, eu me encontrar, ele se encontrou com Abraão, não é? E a gente se encontrar com quem? Com o Mestre Jesus. Então esse é o Natal. A gente não precisa de muita coisa. Não esqueçam do exemplo dessas duas companheiras, porque elas são nossas irmãs. Elas também sonham. E o pedido dela é tão simples, que é o que esse Espírito fala, Josemaria Escrivá. O Natal está rodeado de uma simplicidade admirável. E para finalizar, faltam 5 minutos, né, Carlos? Retrato de Jesus. Vocês conhecem Jesus? Vocês têm intimidade com Jesus? Trabalho de Natal. Ler Lucas. Lucas vai trazendo toda a vida do Mestre Jesus. Retrato de Jesus. Foi escrito por Públio Lentulus. Sabendo que desejas conhecer quanto te vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham, que nela tenham estados. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus, ressuscitando os mortos, cura os enfermos. Em uma só palavra, é um homem de justa estatura, e é muito belo no aspecto, e há tanta majestade no rosto, que aqueles que o veem, são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor da amendoeira, bem madura, são distendidos até as orelhas, e as orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio, de fronte, uma linha separando os cabelos, na forma em uso dos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga, nenhuma mancha se vê em sua face. De uma cor moderada, o nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa,
mais semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros, o que surpreende, que resplandece no seu rosto como os raios de luz. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplandece, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar a alegria com gravidade. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belas. Na Palestina contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens, que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. Assim, porém, em sua presença, falando com ele, tremem e admirem. Dizem que tal homem nunca for ouvido por estas partes. E vendo, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei da tua majestade. Eu sou grandemente molestado por esses malignos hebreus. Disse que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles que o conhecem e com eles têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, a tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo Públio Lentulus, presidente da Judéia. Este documento foi encontrado no arquivo do Duque de Cesadini, em Roma. Esta carta, onde se faz o retrato físico e moral de Jesus, foi mandada de Jerusalém ao imperador Tibério César, em Roma, ao tempo de Jesus. Então, este é Jesus, né? Que a gente possa, nesse Natal, começar a buscar a ter mais intimidade com Jesus. Que o Natal, para todos nós, possa ser o exemplo da manjedoura do Mestre Jesus. Nós aqui, como o Carlos falou no início, só temos a agradecer a oportunidade de estarmos nessa casa, a oportunidade dos estudos e a oportunidade do convívio amigo. Que o Mestre Jesus, que os espíritos desta casa, que Maria, a belíssima Mãe de Jesus, possa nos cobrir com seu manto de luz. E que o Natal seja belo como a imagem de Jesus. Bem, eu confesso que nós não temos como não nos sentirmos emocionados e agraciados, porque estamos a 3 dias de uma data comemorativa
do nascimento de Jesus. E fomos agraciados com esse presente. Jesus nasce, mas quem ganha o presente somos nós. Muito obrigado, Dália, porque você verdadeiramente emocionou na sua palestra. Que Deus já lhe abençoe sempre. Vamos então passar para o nosso segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos aos médios a gentileza de se posicionar. Ele vai tirar. Assim, querido Mestre Jesus, muito agradecido pela sua presença, pelos fluidos que sentimos sendo irradiado nesta casa, agradecidos aos nossos queridos espíritos, mentores desta casa, agradecidos, pedimos a sua permissão, Mestre Jesus, para que possamos dar início ao momento do passe. Graças a Deus. O Cristo Consolador, a vinda do Espírito de verdade. Como em tempos passados, entre os extraviados filhos de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espírito de verdade nos chama para o Deus Pai, o Criador, o que nos ama por igual, porque somos todos irmãos, todos somos filhos de Deus, o Deus de amor e misericórdia. Jesus veio para tirar a venda de nossos olhos, colocar a luz em nossas mãos. Essa luz é o Espiritismo, que veio para nos instruir, fazer crescer nossas virtudes. Não mais a voz dos profetas, mas a voz dos Espíritos, que vieram nos alertar sobre a vida espiritual, a verdadeira vida, nos mostrar que a Terra é apenas uma passagem. A doutrina espírita veio mostrar o caminho da verdade. E sempre ouvimos as palavras do Cristo: amai-vos, amai-vos uns aos outros, porque sem o amor ao próximo, que é nosso irmão, não podemos caminhar, seguir em frente. Sem aprender o amor e a amar, como vamos entender que somos tão amados, esse amor sublime que Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso irmão, tem por nós? O amor tem que vir primeiro. Como iremos ajudar os mais necessitados se não tivermos o amor em nossos corações? Instruímos, devemos estudar e se dedicar à doutrina de Jesus, para estar sempre com Deus e o Cristo que nos foi enviado para nos ensinar o amor. Graças a Deus. Chegando ao final da nossa reunião pública, assim como Francisco de Assis, nós, como trabalhadores de última hora, lhe imploramos: Mestre, fazei com que possamos compreender
muito mais do que ser compreendido. Amar do que ser amado. Pois é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado. Mestre querido, tu és o caminho, a verdade e a vida. Nos fortalece no caminho da sua seara. E pedimos aos nossos guias espirituais, os guias protetores desta casa, para que possa estar sempre ao nosso lado, estar sempre nessa casa, trazendo os fluidos e as energias. E que agora, ao retornarmos aos nossos lares, que possamos ser acompanhados por esses guias espirituais, mas, acima de tudo, pela proteção e a bênção do nosso Mestre Jesus e do nosso querido Deus Pai. Em nome do nosso amor, do amor de Jesus, mas, acima de tudo, em nome do amor de Deus, que possamos dar por encerrado a reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus.